Bom dia! Que legal encontrar vocês aqui também. Ontem teve Maratona da Riqueza, foi um sucesso, tivemos mais de 20 mil pessoas ao vivo, celebrando com a gente um momento que a gente precisa de tanta energia e tanta luz. Sejam bem-vindos, Daniela, Paty Carneiro, Karina, deixa eu ver quem mais, Rez Marques, B. Fernanda Cardoso, Fran Lima. Que legal, gente. Sejam muito bem-vindos a essa live. Eu comecei 11h11, exatamente, porque há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu escrevi um texto canalizado que falava das horas iguais. Muitos de vocês já devem ter lido esse artigo. E falava o que significa a gente ver as horas iguais, né? 11h11, 10h10, 9h9, 8h8, 22h22. E eu sei que 11h11 também é um grande portal que se abriu na humanidade e que esse é o horário dos mestres. Então é um horário que os mestres estão muito presentes, né? Mais perto da Terra para nos abençoar, para nos ajudar, para nos iluminar. E hoje eu vou falar a respeito do Dalai Lama, né? E dos conselhos que ele sempre dá. Porque um dos temores do Dalai Lama, não digo que ele tenha temores, né? Mas um dos temores dele é que a nossa sociedade entrasse em colapso. Então ele sempre dá conselhos pra gente não entrar em colapso. E eu escuto isso, né, há muitos anos já, acho que desde 2002, 2003, que eu escuto esses conselhos dele. E a humanidade não dá muita importância para isso, né? Para o legado daquelas pessoas que já passaram antes da gente e que elas avisam. A gente só começa a dar importância quando acontecem situações como essa que a gente está vivendo agora. Então é sempre bom relembrar, né, dos exemplos da Madre Teresa, como eu falei na primeira live, que já tá lá no YouTube. Depois eu fiz uma live junto com o Bruno. E não vai ser provavelmente todo dia às 11h11, porque por incrível que pareça, embora eu tô trabalhando em casa, eu tô trabalhando mais até do que antes, assim, tô trabalhando bastante. Então eu não garanto que todo dia às 11h11 eu vou estar aqui, mas quando eu fizer a live vai ser às 11h11 da manhã, justamente pra gente respeitar esse horário dos mestres. E tem pessoas aí dizendo que vem com frequência no relógio, né, esse horário das 11h11. Então, as pessoas que veem muito esse horário 11h11 no relógio, significa que elas estão despertando para a espiritualidade, significa que elas precisam buscar um caminho de evolução com urgência, né, pelo amor. E a Luciane tá perguntando se vai sair mais livro lindo pra gente. Livro é uma coisa que nunca para de sair. Eu tô escrevendo já há um tempo que eu tenho que acabar e depois vou começar outros. Ó, o PH tá aí com a gente, a Tânia Stewart tá aí. Tânia, how are you? A Tânia mora fora, né, do Brasil, é a nossa aluna antiga já. Deixa eu ver quem tá aqui, Amanda, Rochelle, Rosa, que legal, Rafa. Muito bem, sejam muito bem-vindos. Bem, para quem não me conhece, né, meu nome é Patrícia Cândido e eu tenho formação em filosofia. E eu trabalho na área de desenvolvimento pessoal e terapias naturais há 18 anos já, desde o ano de 2002. Tenho muita experiência nessa área e eu já publiquei 15 livros e 5 desses 15 livros são best-sellers da Veja, né? Estão entre os mais vendidos e um deles é best-seller na Europa. Ficou entre os mais vendidos algumas semanas na Europa. E um dos best-sellers é esse aqui, o livro Grandes Mestres da Humanidade, que na verdade ele é uma trilogia. Deixa eu ver se eu tenho os outros aqui. Ele tem um livro de colorir, que é para crianças, né, para elas aprenderem sobre a história dos grandes mestres. Tá aqui, peraí que eu vou pegar para mostrar para vocês. O livro de colorir tá aqui. E o tarô... deixa eu ver, o tarô tá lá embaixo no outro escritório. Eu não tenho o tarô aqui. Tô procurando aqui, ver se eu acho. O tarô não tá aqui, mas outra hora eu mostro pra vocês, porque eu vou fazer mais live. Mas esse aqui é o livro de colorir, ó, dos grandes mestres. Tá ali Gandhi, o Yogananda, Krishna, Madre Teresa, a Kuan Yin, o Buda, Saint Germain, São Francisco e Jesus. E aqui é a Madre Teresa, eu abri bem nela, né?
Olha, então esses desenhos aqui dos grandes mestres, eles foram feitos pela Alice Tischer, que é a mesma pessoa que faz nossos mapas mentais, né, de quando a gente dá aula, da Maratona da Riqueza, hoje é ela que tá fazendo. Olha, aí tá Krishna, e aqui sempre tem uma historinha, né, para as crianças e para os adultos também, falando um pouco sobre Krishna. E aí, quando o pessoal editou o livro, eles fizeram uma surpresa, ó, e colocaram eu aqui também para pintar. E é uma terapia, né, principalmente nesses dias de quarentena. Ó, o mestre é o Moria Khan. Que lindo. E vou ver se eu acho o Dalai Lama aqui, que é o tema de hoje. Tá aqui ele, ó, querido. Dalai Lama. Então, esse livro aqui dos grandes mestres, ele é um best-seller consagrado. Ele traz as biografias de 50 pessoas que transformaram o mundo através do amor, sem guerra, né? Só através da compaixão. E o Dalai Lama, o nome dele, na verdade, eu nunca consigo decorar, né? Mesmo tendo escrito esse livro já há bastante tempo. É Jetsun Jampel Naguang Lobsang Yeshe Tenzin Gyatso, né? Esse é o nome do Dalai Lama. E o nome de batismo dele é Lyamo. E ele nasceu no Tibete deixa eu ver, esse livro é bem biográfico, em 1935, dia 6 de julho, né? O Dalai Lama é canceriano. Ele nasceu em 1935 na aldeia de Taxter, no Tibete. E o incrível da história dele é que ele reconheceu os objetos que eram dele numa vida passada, que era de uma outra deidade budista, de um outro ser iluminado. E aí, no budismo, eles fazem muitos testes, assim, para reconhecer um grande espírito, né, que encarnou. Antes da pessoa morrer, ela já avisa onde é que ela vai nascer. Ah, eu vou nascer em tal lugar, perto de tal lugar. Aí vocês prestem atenção, quando as crianças nascerem por lá, um deles pode ser eu. E aí eles fazem vários testes com objetos que eram da pessoa na existência anterior. Gente, se vocês não acreditam em vida passada, não acreditam em nada disso, não tem problema. Eu tô falando do contexto budista, contando a história do Dalai Lama, tá? Abre a tua mente, escuta, e se tu achar que é besteira, joga fora, tá? Então, ele reconheceu todos os objetos, que misturaram um monte de objetos, colocaram ele sentadinho no meio, quando ele era nenê ainda, e ele reconheceu todos os objetos que eram dele. Ele pegou todos que eram dele. O japamala, né, de cantar mantra, aquela rodinha de oração budista, vários objetos ali que eram dele, ele reconheceu. Então, ele é considerado, o Dalai Lama atual, né, ele é o 14º Dalai Lama da linhagem dele. Ele é considerado o Senhor Sagrado, a bondosa glória, eloquente, piedoso, sábio defensor da fé e oceano de sabedoria. E o Dalai Lama ainda está vivo, né? Ele é a única pessoa do livro Grandes Mestres que ainda está encarnado, porque vivos, né? Todos os mestres estão no nosso coração, na história. E o Dalai Lama, ele tem um modo de vida baseado no desapego, porque ele nasceu no Tibete. Vocês sabem que o Tibete foi dominado pela China, que a China considerava a religião tibetana um veneno, e foi invadido, acho que em 1959, se eu não me engano. Deixa eu ver. É muita informação nesse livro, né, gente? São 50 biografias. Eu acho que foi em 1959, foi. O governo tibetano resistiu até onde foi possível. Em 1959, a pedido do povo, o Dalai Lama se retirou do Tibete. Então, já que a gente está falando muito em imunidade, né, nos últimos dias, foi a única vez na vida do Dalai Lama que ele ficou doente, tá? Hoje ele tem mais de 80 anos e, deixa eu ver, 1935, ele vai fazer 85 anos. E o Dalai Lama só ficou doente naquela ocasião, porque ele era o líder supremo do país, né? No Tibete se misturava muito política com religião. Então ele era o líder supremo, o que tomava todas as decisões. E ainda pequeno ele assumiu essa posição, né? Com 18 anos, então ele era o líder supremo. E aí a China invadiu o Tibete, a China comunista, falando que
a religião era um veneno que tornava as pessoas fracas, né? Que acreditar em Deus fragilizava as pessoas. E imagina, o Tibete não tinha nem exército, porque eles acreditavam na força da paz, na força do amor. Era uma coisa parecida com o que Gandhi pensava, né? Eles acreditavam na força da luz, do amor. E então o próprio povo pediu pro Dalai Lama se afastar, porque não tinha exército e os chineses foram muito cruéis, assim. Imagina um povo pacífico como o povo tibetano, os soldados chineses estupravam as mulheres no meio da rua, sabe? E o Dalai Lama viu tudo isso acontecer no país dele. E os próprios palácios, assim, onde ficavam os monges, eles foram destruídos, eles foram bombardeados, e a residência oficial do Dalai Lama é o Palácio Potala, que fica em Lhasa, né, que é a capital do Tibete, e ele nunca mais pôde voltar lá, desde que ele tinha 18 anos. E ele atravessou todos os ghats, né, a cadeia dos Himalaias, que separam a Índia do Tibete. O Dalai Lama atravessou no lombo de um jegue, não é jegue, mas parece um jegue. Como é que é o nome do bicho? Iaque. Ele atravessou no lombo de um iaque sozinho, pegando uma tempestade de neve. E muito triste, porque o país dele estava sendo dilacerado. Então foi a única vez que ele ficou doente. Ele pegou uma gripe muito forte, né? Porque ele atravessou sozinho a cadeia dos Himalaias para fugir de tudo que estava acontecendo. Ele tinha que se manter vivo, se preservar vivo, porque o povo queria isso. O povo pediu para ele, né, fazer esse exílio. Então, os chineses não conseguiram matá-lo e ele foi para Dharamshala, na Índia, onde ele vive até hoje. E o Dalai Lama, alguém perguntou que pulseira é essa que eu tô usando. É a pulseira de um evento nosso, que é um evento que se chama Propósito Inabalável, tá? Propósito Inabalável. E eu gosto muito de usar essa pulseira porque tem muita energia ancorada aqui do evento, dos iniciados e tal. Ela me traz muita força, então eu gosto de usar ela. E então tem vários filmes que contam bastante a história do Dalai Lama. Eu vou focar aqui na essência do ensinamento dele, tá? Porque tem muita coisa para falar sobre o Dalai Lama. Ele é uma pessoa muito sábia e eu considero ele um oceano de sabedoria mesmo. Graças a Deus que ele tá encarnado ainda, graças a Deus que ele tá aqui na Terra, porque a energia dele nos ajuda muito, sabe? A manter o planeta girando, funcionando. Eu até não vi nenhum pronunciamento dele ainda sobre essa situação, né, do vírus e tal. Eu quero procurar para saber o que ele tá falando a respeito disso. Do Papa Francisco eu já vi. O Papa Francisco é uma pessoa que eu admiro muito, né? Ele não tá no meu livro porque na época ele não era Papa ainda e eu gosto muito dele, gosto muito do jeito dele, curto a filosofia dele, o jeito dele fazer as coisas. Mas eu quero ver se eu encontro alguma coisa do Dalai Lama, como é que ele tá se posicionando, o que ele tá dizendo. Mas é que eu acho que ele nem... É uma coisa assim, eu não tô me comparando com ele, sabe? Mas é que nem eu e o Bruno, gente. A gente tá papagaiando a mesma coisa. Desde 2002. Faz 18 anos que a gente fala as coisas, sabe? E parece que as pessoas começaram a nos escutar só agora. Parece que só agora que tá fazendo sentido. Eu não tô falando dos nossos alunos antigos. Eu não tô falando das pessoas que estão com a gente há muito tempo. Tem pessoas que estão aqui na live, que nos seguem há muito tempo, escutam o que a gente fala, fazem o que a gente recomenda. E eu não tô dizendo que vocês têm que concordar com a gente também. Mas, às vezes, a gente tá careca de saber das coisas. Não custa nada fazer... E a gente não faz, né? Porque parece que não faz sentido. Aí tem que acontecer uma desgraça pra gente começar a agir, pra gente começar a fazer alguma coisa, né? Eu vi o pronunciamento do ministro da Saúde, eu acho que ele tá indo bem, tá? Nessa situação que a gente tá vivendo. Eu acho ele coerente. O ministro da Saúde, porque o resto estão mais perdido que Cusco em tiroteio, né? Como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul. E ele falou uma frase, né? O sistema de saúde do Brasil vai entrar em colapso. Pra mim já tá em colapso há muito tempo. Já tinham que ter feito alguma coisa, né, pra melhorar há muito tempo. A gente vê pessoas aí que
levam 6 meses para conseguir fazer um raio-x, né? Então a gente sabe que não tem assistência, a gente sabe que o vírus está chegando nas favelas, que as pessoas dividem um cômodo para 13 pessoas às vezes, né? O que uma mãe vai fazer se ela não tem nem água? Imagina um sabonete líquido na realidade dela. É que nem aqueles doentes da Índia lá, que quando viam sabão, quando viam espuma, achavam que era mágica. Então uma mãe que é muito pobre, que tem um monte de filho, que mora todo mundo num cômodo, ela vê um sabonete líquido, ela acha que é mágica, porque ela nem sabe o que é. Então, isso me deixa muito triste, porque os grandes mestres, porque todo mundo avisa, sabe, das coisas. Vai dar merda, isso aí vai dar merda. E a gente não, vamos tocando. E o brasileiro é muito assim, né? O brasileiro tem uma fé, e isso é bom ter fé, mas o brasileiro tem uma fé quase que infantil, é uma coisa que não é raciocinada, é uma coisa que é irracional. Então, o brasileiro acredita que vai dar tudo certo, e isso é bom, tá? Mas tem coisas que a gente pode fazer para prevenir, tem coisas que a gente pode agir antes que dê merda, antes que a coisa, né, vire um colapso, antes que a coisa se estrague. Então o Dalai Lama, ele tem algumas normas de vida, algumas normas de conduta, e muitas das normas do Dalai Lama tá num livro que eu gosto muito, gente, que se chama O Manual de Limpeza do Monge Budista. Eu comprei esse livro porque eu gosto muito de organização e eu fiz um material para iniciados, para o nosso portal Iniciados. Quem quiser saber o que é Iniciados, é só entrar em iniciados.com.br. É uma espécie de Netflix da espiritualidade que a gente tem, onde a gente fala de diversos assuntos. E aí eu tinha que fazer um tema sobre organização, o quanto a organização e a limpeza são importantes na nossa vida. E eu comprei um livro chamado Manual de Limpeza do Monge Budista. Então ali eles falam da conduta do monge budista, que eles não aceitam que uma terceira pessoa venha na casa deles, tipo, limpar, ou que no monastério onde eles vivem, né, eles mesmos é que fazem a limpeza, a organização e todos os concertos, porque isso mantém a humildade. Então o Dalai Lama, mesmo com 85 anos, ele que gosta de limpar o banheiro dele, ele que gosta de arrumar a cama dele, ele ajuda a esfregar o chão do monastério onde ele vive. Por quê? Porque ele acredita que essas coisas mantêm a humildade. E isso tira a arrogância das pessoas, né? Então, o que a gente vê hoje no Instagram? O que a gente tá vendo? Um monte de madame surtada porque tem que lavar uma loucinha, entendeu? Ah, é porque vai estragar a unha, porque não sei o que. Gente, as pessoas não se deram conta ainda do que tá acontecendo. Aí, eu tenho uma mansão, vou me isolar lá dentro. E aí tem que limpar a geladeira, tem que lavar a louça, precisa varrer o chão. E as pessoas estão surtando não por causa da quarentena, não porque tem gente morrendo de coronavírus, mas porque tem que passar uma escova no vaso sanitário, porque tem que limpar, entende? Então tem muita gente surtada por isso, porque estão entrando em choque com a sua realidade. Tem muita blogueira que tá em depressão, porque só fala de moda, porque só fala de coisas de moda ainda, né? Enfim, é um trabalho, muitas pessoas fazem isso, é uma coisa que gera emprego, mas tem gente que só fala de coisa vazia, coisa fútil, e as pessoas estão pirando, porque as futilidades agora caíram para segundo plano. Então, hoje, o que tá pegando? Itens de primeira necessidade. As pessoas estão tendo que fazer isso, uma coisa que o Dalai Lama fala a vida inteira. Ele fala, olha, quando tu terceiriza tudo, quando tu contrata um monte de gente pra ficar na tua volta, fazendo tudo pra ti, e tu não sabe te virar, tu fica incapaz, tu fica impotente, tu não consegue lavar uma louça, não consegue passar um pano no chão, tu não consegue organizar nada, porque tudo tu tem ou uma cinetinha, ou tu estala, né, o dedo e vem 5 pessoas correndo fazer tudo pra ti. Então ele aconselha a gente a ter atividades simples todo dia, para você não se distanciar muito das outras pessoas, entende? Então, desculpa eu falar isso, desculpa se tem alguém aí que vive de bico. Sabe o que é viver de bico? Não é fazer um bico para se sustentar, mas é
que só vive de bico na internet, entendeu? Tirando foto, falando besteira, imbecilidade, porque isso caiu. Eu acho que eu uso o slogan gente profunda porque eu gosto de falar com pessoas profundas, eu gosto de falar, sou filósofa, né, gente? Eu gosto de filosofar, de entender como que a humanidade chegou aqui, como que a gente se desenvolveu e principalmente os saltos que o universo dá. Então eu acho que todas essas pessoas vazias que trabalham na indústria do entretenimento e aí entretenimento é se distrair com qualquer besteira, eu acho que essas pessoas estão tendo um choque de realidade porque o universo de vez em quando ele dá um salto quântico e esse salto quântico tá dizendo, criatura, te acorda, deu, acabou, não tem mais futilidade agora você precisa se acordar e evoluir e você vai crescer, porque você vai ter que escovar o chão da sua casa, porque você vai ter que ficar de quarentena olhando pra dentro, porque você é obrigado, não tem o que fazer, gente, é no mundo inteiro, é uma coisa global, entendeu? Então, mesmo as pessoas mais fúteis, mesmo as pessoas mais vazias, que só pensam em cirurgia plástica, em silicone, em cabelo, em unha, não tem manicure, não tem, não dá pra fazer a unha, não tem, entendeu? Vai ficar com a raiz do cabelo branca? Vai, porque não tem o que fazer. Então, eu acho que é um grande choque de realidade e o Dalai Lama, ele gosta de consertar relógio. Então, ele é apaixonado por relógios mecânicos e ele curte consertar relógio. Essa é uma atividade que ele faz. Então, agora ele tá já numa idade avançada, né? Mas ele anda na esteira, ele é super ativo e ele gosta de manter a simplicidade. E eu acho que o Papa Francisco, ele vai na mesma linha. Ele gosta de manter a simplicidade. Então, claro, eu não tô dizendo porque a gente não tem que ter vaidade. Eu fui lá botar um brinco pra vir falar com vocês. Eu fui lá passar um batom, eu arrumei o cabelinho, né? Ontem pra Maratona da Riqueza eu mesma me arrumei, eu mesma me maquiei, porque vocês merecem isso, né? Uma pessoa mais ou menos arrumadinha. Então eu sou vaidosa, eu acho que as meninas precisam se arrumar, né? Se isso faz bem pra elas, eu gosto de me arrumar, mas eu acho que quando o foco de vida da pessoa é isso, tem alguma coisa errada. Quando a pessoa vive só pra isso, tem alguma coisa errada. A gente tem que ter um equilíbrio. Claro, é importante tomar um banho, é importante se arrumar, mas isso não pode ser o centro da sua vida. Porque daí quando vem esses momentos, a gente sofre, a pessoa sofre. Entendeu? Ela entra num processo de sofrimento porque ela só tem aquilo. Mas eu só tenho meu blog. Mas eu só tenho as minhas fotos da bunda. Mas eu só tenho as minhas fotos de bico. E agora, o que eu vou fazer? Né? Então, acabou o mundo para essas pessoas. Vai ter que ficar em quarentena pensando na vida. Então, eu acho muito legal as maneiras que o universo encontra de fazer a gente evoluir. Eu consigo ver essa fase que a gente está passando como uma coisa bonita, porque eu estudo isso há muito tempo. Então, para mim é normal que eu fico olhando. Vamos supor assim, eu sou a Terra, tá? Agora eu sou o planeta Terra. Sou o planeta Terra. Aí os humanos estão me destruindo, certo? E o planeta Terra é um organismo vivo. A Terra é um corpo, assim como um corpo humano. A Terra tem os chakras dela, tem o campo de energia dela, ela tem discernimento, ela tem movimento de rotação, de translação, enfim. A Terra é um organismo vivo. Aí a Terra vê que, nossa, mas é como a gente quando tá com piolho na cabeça, né? Começa a coçar. Eu tive piolho quando era criança. Eu sei que hoje nem existe mais isso, mas eu tive. E aí começa aquela coceira, aquele monte de bichinho. A Terra deve estar se sentindo assim, com 9 bilhões de pessoas. Destruindo a natureza, destruindo os recursos naturais, destruindo tudo. O que se passa com a Terra? Eu tenho que fazer alguma coisa para isso mudar. Eu tenho que tomar uma atitude. A Mãe Terra, né, ou Pachamama, como falam os incas, a Mãe Terra ela é muito bondosa, ela é muito compassiva, ela nos perdoa, ela nos entende, mas eu acho que todo mundo tem um limite. Né? Você, por exemplo, você tem paciência com seu filho. Aí o seu filho não escuta. Aí você fala, aí ele não escuta. Aí você fala, aí ele não escuta. Aí ele tem um comportamento diferente. E você pede pra ele ter outro comportamento. E um dia você estoura. Um dia você diz, guri, cala a boca, sabe? Você se estressa. Então eu acho que a Terra tá meio estressada com a gente. E
ela, sendo bondosa, sendo misericordiosa, ainda encontrou um meio de deixar a gente quietinho em casa pra pensar no que a gente fez. Tipo, a gente tá de castigo, entendeu? Teu filho te importuna, enche teu saco. Eu não vou bater no meu filho, né? Eu não quero bater, mas eu vou botar ele de castigo sentadinho no cantinho do pensamento. É isso que a Terra tá fazendo com a gente, tá? É isso que os mestres estão fazendo com a gente, é isso que o plano espiritual tá fazendo com a gente. Tu vai sentar naquele banquinho e vai pensar no que tu fez. Então, é isso que tá acontecendo e eu vejo como uma coisa bonita. Eu vejo como uma coisa que nós vamos sair disso muito melhor do que a gente entrou, sabe? Nas iniciações de fitoenergética, que é um treinamento que a gente dá, e a fitoenergética é um sistema de cura natural. O Bruno é o canalizador do sistema e eu sou a embaixadora mundial da fitoenergética, né? O Bruno me nomeou assim. E a fito vai ter muitas novidades esse ano, estão acontecendo muitas coisas, né? A gente vai lançar uma linha de produtos fitoenergéticos. Aqui eu tô com uma amostra de um spray, que é Energia e Vitalidade. Ele é ótimo, tem um cheirinho de cravo da Índia. Ai, que delícia. E aqui é só um teste, mas a gente vai lançar a linha de produtos, a gente vai expandir a fito, né? Porque é um sistema de cura natural incrível. E nas iniciações da fitoenergética que a gente faz, quem é aluno da fito aí sabe, a gente sempre simula, né, que todos os alunos da fitoenergética estão dando as mãos em volta do planeta. E nesse momento a gente pede perdão para a Terra em nome da humanidade inteira, por todo o lixo gerado, por toda a negligência. Então a gente faz um ritual sempre que tem iniciação de fito, justamente para pedir perdão para a Terra, para que a Terra seja compassiva conosco. Porque, gente, o homem ele fez de tudo para dominar a natureza, né? Tudo que o homem pôde fazer, ele fez para dominar a natureza. E a gente não tem controle sobre a natureza, porque você sabe que quando uma enxurrada quer vir, ela vem com tudo, ela destrói tudo. Então, quando a gente constrói barragem, quando a gente tenta dominar a natureza, quando a gente tenta ir contra, constrói túnel dentro do mar, gente, isso tudo é muito perigoso, porque a natureza tem vontade própria. Eu costumo dizer que a natureza é ariana, né? Inclusive, hoje é terça, né? Amanhã é meu aniversário. Hoje é 24 de março, amanhã é meu aniversário. Eu sou de Áries. E eu sou Áries com ascendente em Áries. Então eu tenho muita facilidade para entender a natureza. Porque a natureza, ela é ariana, ela é agressiva. Ela é um amor de pessoa, ela é a coisa mais querida. Mas pisou no meu calo, ela vai de forma violenta. Então a natureza, quando ela quer revidar, ela vem com tudo e ela não tá nem aí quantos vão morrer, entende? Precisa fazer uma limpeza, ela vai fazer. Vai vir um tsunami, vai matar gente. Vai vir uma onda, vai inundar tudo. Vai vir uma enxurrada, vai levar não sei quantos. Então, o Bruno, ele escreveu uma trilogia em 2010, que é o livro Ativações Espirituais. Depois é o livro A Volta dos Iniciados, né? Símbolos de Força. E o terceiro é o Chamado da Luz. Então, a gente chama de Trilogia da Luz. E aí eu lembro que o Bruno escreveu o Ativações Espirituais, né, que fala de implantes extrafísicos e tal. E aí ele me deu aquele livro para ler. Ele disse, Paty, eu escrevi uma coisa aqui que é uma loucura. Eu não sei nem como que eu escrevi esse negócio, porque é a coisa mais louca que eu já escrevi. Então eu e o Bruno, a gente tem uma tendência de escrever coisas que estão à frente do nosso tempo. E aí a gente tem que ter muita paciência, porque as pessoas nem entendem na época. Então agora que as pessoas estão entendendo o Ativações Espirituais, que foi escrito em 2010. 10 anos depois, as pessoas estão começando a entender. E nesse livro fala dos elementais, que são os anticorpos da Terra. Então os elementais, eles são seres da natureza, são espíritos, né, subservientes ao reino dévico. E quando eles têm que defender a Terra, eles não estão nem aí para humanos. Os elementais entram em ação quando o ser humano está muito perdido na futilidade e ele esquece de rezar. Então, normalmente, quando as pessoas acordam às 3 da manhã, 3 da manhã no Brasil é o horário que o psiquismo da Terra está mais pesado, tá? Então, o horário de 3 da manhã no Brasil, que tipo é 7 da manhã em Portugal,
É outro horário em outros lugares, mas 3 da manhã no Brasil é o horário que o psiquismo está mais denso. Ou seja, a carga energética dos pensamentos humanos está fazendo a Terra pesar. Aí as pessoas são despertadas para rezar às 3 da manhã, para abastecer a energia dos centros de controle do psiquismo da Terra. Existem esses centros de controle extrafísicos e tudo isso fala em ativações espirituais, tá? E esses centros de controle do psiquismo da Terra, eles precisam receber energia da oração para manter tudo funcionando aqui. Quando a energia da oração fica muito baixa, os elementais têm que entrar em ação para fazer uma limpeza, diminuir um pouco a população, para que as coisas voltem para o equilíbrio. Então, não sei se vocês viram essa reportagem, eu vi que Veneza, gente, como não está recebendo turista e não está tendo poluição, nem geração de lixo, Veneza se equilibrou, começou a aparecer golfinho, a água se purificou, os peixes estão voltando para os canais. Então, olha que legal, que coisa boa essa quarentena. Como ela está sendo positiva para a Terra. A gente tem que pensar na Terra porque não tem outro planeta para a gente ir por enquanto. É aqui que a gente tem que viver. Então, sempre que o ser humano se distancia muito de Deus, e seja Deus para você o que for, né? Uma vez eu lembro que eu atendi uma menina no consultório, ela tinha 6 anos, e eu sempre perguntava para as pessoas o que é Deus para você. Porque eu gostava dessa perspectiva, porque cada um tinha uma visão diferente, né? Tá, então o que é Deus pra ti? E ela disse, Deus é a força que faz a borboleta voar. Então, pra você pode ser que Deus seja a força que faz a borboleta voar. Ou pra quem gosta lá do Star Wars, seja a força. Pro budista, Deus é Buda. Pro hindu, Deus é Krishna, ou Brahma, ou Vishnu, ou Lakshmi, enfim. Para o católico, Deus é o pai de Jesus, né? Ou é o pai de todo mundo. Pro pagão, né? Pode ser Ra. Então, cada um tem o Deus que quer, cada um tem o Deus que escolhe, cada um tem o Deus que quiser. E quando a gente se distancia muito da nossa essência, que é Deus também, quando a gente se distancia muito disso, dá merda. E talvez nunca teve uma humanidade tão distanciada de Deus como agora. A gente usa a tecnologia para futilidade. A gente usa os recursos que tem para futilidade. A gente usa o dinheiro que tem para ir no restaurante caro para postar no Instagram. Às vezes nem curte a comida, só fica tirando foto, sabe? A gente tá muito distante de Deus. As pessoas estão muito distantes. Eu não vou dizer que eu não faço isso também, às vezes eu faço, né? Porque é divertido, porque a gente gosta de se divertir. Só que se divertir demais, daí a gente desvia do propósito. Então tem diversão também, tem que ter. Eu costumo dizer que se Deus fosse carrancudo, se Deus fosse mal-humorado, ele tinha feito um mundo em preto e branco. Não, ele fez um mundo colorido, a natureza é linda, Deus é feliz, Deus é alegre, né? A gente tem uma natureza incrível, maravilhosa. Então a diversão faz parte da nossa vida. Só que reforma íntima, autoconhecimento, busca, né, evolução também faz parte. E quando a gente não quer evoluir por bem, a gente vai evoluir de qualquer jeito. O universo é uma correnteza. E ele flui para um lado, tá? Aí o universo é grandioso e aquela correnteza jorrando para aquele lado. E você nadando contra a correnteza. Você nadando contra a correnteza. E aí você bem pequenininho querendo ir contra a correnteza do universo. A correnteza do universo entra lá e você entra cá. Aí você se esforça, você gasta energia e você não consegue vencer essa correnteza, porque ela é mais forte que tudo. Então, quantas pessoas que agora estão aprendendo a ter humildade, quantas pessoas que agora estão repensando a sua arrogância, quantas pessoas que agora estão entrando em contato consigo mesmos. Então, eu não consigo ver o coronavírus como uma coisa ruim. Eu tô preocupada com a minha mãe? Claro que eu tô. A minha mãe tem 80 anos e ela tá gripada essa semana. Eu tô em pânico, tô rezando pra ela, mas embora ela não tá com sintomas, ela só tá gripada mesmo, ela não tem febre, ela não tá com tosse. Então, mas é claro que eu tô preocupada com ela é minha mãe, entende? A minha irmã do meio, que tem 50 e poucos anos, ela também tá gripada, eu também tô preocupada com ela. Então, claro que
que eu tô preocupada, mas eu tô vendo com olhos de eternidade. A gente não pode ser raso e olhar as coisas só com os olhos dessa vida, entende? Fica muito limitado, fica muito curto, a gente fica com a visão curta. Você precisa olhar as coisas com visão de eternidade e entender que o universo tem saltos quânticos. Eu lembro só do Chaves. Todo mundo aí, né, que tem mais ou menos a minha idade deve ter assistido lá o seriado do Chaves, tem gente que assiste até hoje. E ele dizia assim, ai que burro, dá 0 pra ele. É isso, a humanidade tá nessa fase. Eu só lembro do Chaves, assim, olhando a humanidade e dizendo, ai que burro, dá 0 pra ele. Então, o bichinho burro tem que ser tratado assim, dessa forma. Então eu vejo isso como uma coisa positiva. Isso tudo que tá acontecendo é positivo. E uma coisa importante que o Dalai Lama sempre fala, ele sempre diz isso, porque no budismo, gente, eu estudei muito budismo, tá? Eu fui batizada na igreja católica, mas quando eu comecei a fazer curso de Reiki, a estudar espiritualidade, como o Reiki tem uma veia oriental, eu estudei muito as origens do budismo, desde os xamanismos hiperbóreos lá na Sibéria. Eu comecei a pesquisar muito as primeiras religiões da Terra e comecei a estudar o budismo Vajrayana, a tradição Tulku. Então eu sou muito ligada ao budismo, eu gosto muito do budismo, assim. Eu não tenho religião, mas se eu fosse obrigada a escolher uma religião, eu seria budista, porque eu gosto muito dos conceitos deles, né? E dentro do budismo eles têm um conceito chamado Sangha. Sangha é a comunidade da qual você faz parte. Então, o Dalai Lama, ele sempre recomenda pra gente, ele fala isso a vida inteira. Não se aglomerem em grandes cidades, isso é perigoso. Não se aglomerem em grandes cidades, isso é perigoso. Por quê? Porque fica mais suscetível a doenças, falta saneamento, é muita gente junto no mesmo lugar, vocês vão perder a referência uns dos outros, vai ter competição. Então ele fala isso a vida inteira, sabe? É pra gente estar careca de saber disso. Ele fala, mora em pequenas comunidades, conheça seus vizinhos, converse com as pessoas, ajude a sua comunidade a crescer, façam trabalhos comunitários, deem as mãos, ajudem um ao outro. E aí, quando olha, o Leonardo Chechel tá aí, tem muita gente legal chegando. Eu não tô dando oi pra vocês, porque quando eu engato num raciocínio, assim, eu meio que canalizo. Então, eu gosto de me concentrar, né? Então, o Dalai Lama fala isso, e parece que agora que a gente tá se dando conta. Então, no Brasil, onde é que tá o maior problema? Claro que é em São Paulo, gente. E eu amo São Paulo. Eu sou apaixonada por São Paulo. Eu acho o paulista, assim, um dos povos mais legais do Brasil. Eles são simpáticos, eles são queridos, eles são amorosos. Porque sem amor e sem simpatia não tem como viver numa cidade tão grande, né? É o maior tráfego aéreo de helicóptero do mundo, né? Às vezes Nova York passa um pouquinho, às vezes Tóquio, mas é Tóquio, Nova York, São Paulo. E São Paulo tá com o maior foco de coronavírus, dessa doença, porque é onde tem mais gente, sabe? Então a transmissão fica muito mais fácil. E o Dalai Lama fala sobre isso. Então, se você tiver condições de ir para o interior, como eu fiz em determinado ponto da minha vida, né, 15 anos atrás, eu me mudei aqui para o interior do Rio Grande do Sul, para a Serra Gaúcha, um lugar alto, cheio de árvore. Pena que eu não consigo mostrar minha vista daqui, minha vista é muito bonita, mas eu não tenho como mostrar agora. Então, morar no interior, morar perto do mato é o nosso habitat natural, porque o homem nasceu para morar perto de planta. As plantas recuperam a nossa energia. Então, eu morava na região metropolitana de Porto Alegre e era uma zoeira. Era muito carro, era muita buzina. Eu morava numa região movimentada, né, bem localizado, mas tinha muito estresse, tinha muito barulho de acidente no meio da madrugada, e aquilo tudo me deixava muito inquieta, assim, sabe? Porque eu fui criada, né, no interior, quando era criança. Então, eu fui criada no meio das galinhas, sabe? Bem no meio do mato, e isso me deu bastante senso de observação, assim, da natureza e tudo.
E aí depois fui morar num grande centro. E isso me desviou um pouco do caminho da minha missão. E daí quando eu vim aqui pro Rio Grande do Sul, quando eu vim pra cá, pro Rio Grande do Sul, pra Serra Gaúcha, né, no interior do Rio Grande do Sul, aí parece que tudo fez sentido de novo, porque eu comecei a escrever naquela época, né, 2004, 2005, e as árvores, a energia das árvores, as árvores trazem a verticalização do conhecimento, né? As árvores são grandes antenas que transferem conhecimento do plano espiritual para a Terra. Então, se você está perto das árvores, você é inspirado, você tem ideias, porque o reino vegetal tem essa missão de nos ajudar no nosso caminho. A fitoenergética vem bem desse ponto de vista, né, de que as plantas nos ajudam a evoluir. Então, quanto mais você tá no meio de um monte de gente aglomerada, vivendo, né, o ápice do sistema capitalista e competindo com as pessoas e o mais rápido é quem vence, que vença o melhor, quando tem essa energia de competição, mais você vai se distanciando da sua essência, você vai se distanciando de Deus. E eu entendo que em muitos casos isso é imprescindível. Um pai de família que tem 5 filhos para criar, às vezes ele tem que ter 3 empregos, ele não tem muito tempo de pensar em reforma íntima, porque, enfim, ele precisa dar conta, né, de tudo que aconteceu. Mas a questão é antes, a questão vem antes disso, porque ter 5 filhos também é uma escolha, né, que a gente faz. Então, quando você escolhe ter um filho, você escolhe não ter tempo. Eu sempre falo isso. Se você tem 5 filhos, então você não tem tempo nenhum, não tem, porque você tem que se dedicar àquelas crianças que te foram confiadas, então você precisa se dedicar a elas. E aí quando você tá no meio de uma aglomeração, acaba a segurança, você vive no medo, você tem medo de assalto, você fica preocupado, parece que sempre tá na iminência de acontecer uma coisa ruim. Quando a sua vida tá boa, tá ótima, você fica pensando, nossa, minha vida tá muito boa, o que de ruim pode acontecer? Então, é por isso que o Dalai Lama dá esse conselho. E eu tive acesso, uma época, a uma doutora, antropóloga, eu adoro antropologia, né? Não sei se eu não vou fazer aí um mestrado nessa área. E ela fez um trabalho de doutorado numa universidade da Espanha. E aí ela concluiu que as linhas retas dos prédios deixam o ser humano agressivo, porque a nossa energia é toda circular, né? Então, se você vê a barriga de uma mãe, é um círculo. O planeta onde a gente vive é um círculo. Os nossos olhos são círculos. A maioria das nossas células são circulares, né? Você pega uma hemácia ou qualquer célula do corpo, ela é um círculo. Então, tudo é circular. Vai passar um furacão, ele é circular. Nossos chakras são circulares, né? Todos os vórtices de energia presentes no planeta são círculos. Aí você vai morar numa coisa quadrada e cinza. Ou seja, todas as cores dos chakras são as cores do arco-íris. A gente está em conexão com um mundo colorido. Aí você vai morar num lugar onde a rua é reta e cinza. O prédio é reto e cinza. Aí você tem na sua casa uma decoração mais clean, mais moderna, onde é tudo quadrado. E você fica só olhando para quadrado, sendo que seus olhos são circulares. Você não se reconhece, entendeu? Você se descaracteriza, porque você é um bicho do mato, que era para morar no mato, que era para conviver mais com as plantas, que... Claro, né? Não vamos retroceder e morar em caverna, mas até porque hoje em dia isso não é muito possível. Mas, quando a gente se distancia da nossa natureza, a gente se distancia dos sentimentos condizentes com a nossa natureza. Então, os sentimentos, pensamentos e emoções que condizem com a nossa natureza é amor, é harmonia, é alegria, plenitude, felicidade, compaixão, solidariedade. Esses são exemplos de sentimentos presentes na sua natureza. Quando você está perto do seu habitat, você sente essas coisas. Olha os agricultores, né? Aqueles agricultores que moram no interior, eles têm paciência, eles têm calma, eles lidam com as plantinhas, eles sabem que não adianta ficar olhando o pé de maçã de minuto em minuto, com ansiedade, porque não vai dar maçã de minuto em minuto. Não, ele vai lá, ele rega, ele coloca adubo, ele faz o que tem que fazer e ele sabe que daqui a tantos meses a maçã vai surgir.
Então, essa lida com a natureza traz calma, traz tranquilidade pra gente, traz mais amor, traz mais entendimento das coisas, né? Quando a gente se distancia da natureza e vai para as linhas cinzas das grandes cidades, a gente começa a ficar agressivo, porque a gente se descaracteriza, a gente não reconhece mais o amor, a compaixão, a solidariedade, a calma. Aí a gente não vive de acordo com os ritmos da natureza, a gente não se relaciona mais com a natureza e a gente fica distante de si mesmo. Aí começa a surgir o quê? Medo, pânico, agressividade, estresse, preocupação, nervosismo, loucura, competição, futilidade, né? Tudo isso começa a vir para a nossa vida de uma forma desenfreada. E aí, e o mais louco de tudo isso, gente, a coisa mais irracional que tem, que me dá nos nervos, é que as pessoas querem resolver isso com remédio. Aí vem a indústria farmacêutica com toda a potência, com toda a verba de marketing e diz assim, mas síndrome do pânico é uma doença, você não pode fazer nada quanto a isso. Olha, pega uma pessoa com síndrome do pânico, deixa ela no mato uma semana pra ver se ela não se recupera, sabe? Eu fui terapeuta holística, eu sou, né, terapeuta holística, só que eu não atendo mais em consultório, mas eu atendi 10 anos e às vezes a solução era, vai pro mato. Não tem um sítio de um amigo, lugar que tu possa ficar, vai lá, fica lá uma semana. Pronto, passava, porque a pessoa só precisa se reencontrar. Quando ela tá muito distante de si mesma, tem descaracterização, você não se reconhece. E aí, eu sou perdido, eu não conheço a minha missão de alma, eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer, eu não tenho prosperidade. Tudo isso é porque você tá distante de Deus, distante de si mesmo, distante daquilo que você é. E quando você começa a ir de encontro ao que você é, à sua essência, você começa a ser feliz. Então, olha algumas frases do Dalai Lama, tá? Eu vou falar para vocês aqui algumas frases que tem aqui no livro Grandes Mestres de ensinamentos dele, tá? Então vamos lá. Nossa outra responsabilidade é desfazer a grande degradação ambiental, que é resultado do comportamento humano incorreto. A humanidade deve ter a iniciativa de reparar e proteger o mundo. É óbvio que quando dizemos humanidade ou sociedade, a iniciativa deve vir dos indivíduos. A comunidade é simplesmente um coletivo de indivíduos. A luz está estourando aqui. Então, o que o Dalai Lama faz? Que é a responsabilidade de cada um de nós e sabe, nos primeiros dias, assim, que surgiu esse vírus e tudo, eu tava muito inquieta. Eu disse, meu Deus, o que eu posso fazer? Deus, me diz o que eu posso fazer, eu tenho que fazer alguma coisa, aconteceu, aquilo que a gente temia. A gente avisa as pessoas há 18 anos, vai dar merda, e agora deu, e o que eu posso fazer? E aí eu fiquei meio inquieta com aquilo, incomodada, né, até elaborar, até entender o que estava acontecendo. Aí eu olhei pra cima e disse, eu vou fazer a mesma coisa que eu faço sempre, vou falar para as pessoas sobre os grandes mestres, sobre os conselhos deles. E pode ser que agora os ouvidos delas estejam mais limpos para isso. Os ouvidos estejam mais querendo ouvir isso, querendo se conectar com isso. Nunca foi uma época tão favorável para eu trabalhar mais ainda, para o Bruno trabalhar mais ainda, para a Luz da Serra fazer a missão dela. Eu disse, é agora que a gente vai ter que agir, é agora que a gente vai ter que fazer. Como eu tenho que ficar em casa mesmo, então eu tô aqui, sabe? E aí eu pensei, tá, mas não sou eu. É cada um. Não é uma coisa assim que, eu vou ter que agir, eu vou ter que fazer. Não, cada um vai ter que fazer. Não vai ter um salvador que vai salvar todo mundo. Não vai ter um Jesus que vai salvar todo mundo, porque a alma do Cristo, o Espírito Santo que faz a Terra funcionar, foi diluído nas nossas almas. Então tem um pedaço do Cristo com cada um, e cada um que dê conta do seu Cristo e faça o seu melhor. Então não é um salvador, mas é cada um, não tem o que a gente fazer. Eu vou lá, eu vou subir no telhado com o megafone e... Não, é cada um. Então o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui no Instagram, ou no YouTube, ou sei lá onde, falar sobre isso, talvez dar ideias para as pessoas, mas não adianta eu querer fazer por elas. É cada um. Agora tá na nossa mão. A gente chegou num nível de evolução aqui na Terra, num grau,
que é cada um cuidar daquilo que é seu, cada um cuidar da sua casa, cada um lavar sua louça, cada um cuidar da sua roupa, cada um lidar com a sua própria vida e entrar no salão dos espelhos, como falam os maias, né? Outro dia eu posso vir aqui falar das profecias maias, do quanto elas se justificam, né? Nesse momento que a gente está vivendo. E os maias falam, um dia vocês vão ter que entrar no salão dos espelhos e enfrentar corajosa e exatamente quem você é. E é isso que está acontecendo agora. Nós estamos enfrentando corajosa e exatamente quem nós somos. Tem gente que odeia ficar sozinho. Tem gente que nem sabe ficar sozinho. Não consegue lidar com as suas emoções. Quando fica sozinha, a pessoa fica nervosa, porque ela não se aguenta, né? E daí as emoções começam a aflorar e ela, meu Deus do céu, que pessoa insuportável que eu sou. Ela não consegue ficar sozinha. E agora tá sendo obrigada a enfrentar isso. Então, eu acho que cada um de nós tá sendo obrigado a olhar para si e não tem alguém que vai te salvar, entendeu? Agora é contigo. A coisa tá na tua mão, né? A história tá na tua mão, a tua vida tá na tua mão e é contigo mesmo. Não tem como transferir essa responsabilidade mais, porque a gente vai se distraindo, né? É Big Brother de um lado, é não sei o que do outro lado, e é futilidade, é imbecilidade. Eu vou sair fazer umas compras para me distrair. Então a gente procura se distrair. E eu não gosto dessa palavra, porque eu acho que a gente tem que ter foco na missão, foco na evolução, e a gente fica se distraindo com tudo que a gente vê. E essa distração faz a gente não evoluir, e agora não tem como se distrair, né? Agora tu é obrigado a olhar pra dentro. Tem muita gente surtando. O que a gente vê de gente surtada, porque não consegue lidar com seus sentimentos, não consegue lidar com o que tá se passando dentro dela. Olha outro conselho do Dalai Lama. A melhor solução seria que todas as crianças do mundo frequentassem escolas em que a filosofia e os programas estivessem enraizados na compaixão e na afeição. As crianças têm direito a um clima de afeição em casa. Devemos construir um mundo em que elas possam desfrutar de uma atmosfera positiva o dia inteiro. E aí a gente vê o quê? Crianças trabalhando para sustentar os pais, os avós. Muito diferente do conselho do Dalai Lama. Um outro conselho que eu gosto dele é o seguinte: a melhor religião é aquela que te faz melhor, mais compassivo, mais sensível, mais desapegado, mais amoroso, mais humanitário, mais responsável. A religião que conseguir fazer isso de ti é a melhor religião. E aí ele falando do budismo, né? Nossa religião é simples, não existem templos nem complicadas filosofias. A mente e o coração são o nosso templo, a humildade, a nossa história. E ele ainda fala mais sobre religião. Não é preciso ter religião para ter ética, um conjunto de valores morais e princípios de conduta que devem ajustar as relações entre os diversos membros da sociedade. A ética transita em qualquer fé e é a viga central na construção de um mundo mais feliz. Nada mais é do que o velho ditado de não fazer com ninguém o que não se deseja a si mesmo. Então, como eu já tive oportunidade, né, para escrever esse livrinho aqui, é um livro considerável, né? Ele tem 336 páginas. Para escrever o Grandes Mestres, eu pesquisei mais de 300 obras, eu li mais de 300 obras, entre elas o livro de Urântia, o Curso em Milagres, as Chaves de Enoque, enfim, muitos livros assim potentes. E biografias, né? Só sobre a Madre Teresa eu li várias biografias, até tô com 3 biografias ali. Eu tava lendo sobre ela porque a energia dela tá muito presente, né, na Terra. A vibração da Madre Teresa tá muito forte para nos ajudar. Então, eu li mais de 300 obras para escrever os Grandes Mestres. E é bem importante, gente, a gente buscar conhecimento. E nessas obras, eu tive a oportunidade de ler o Tao Te Ching, né, que é o livro do taoísmo. Deixa eu arrumar isso aqui, ver se melhora aqui, que melhorou. Eu li o Tao Te Ching, eu li o Bhagavad Gita, eu li todo o Ramayana, os Vedas, deixa eu ver, a Bíblia. A Bíblia eu já tinha lido quando era criança, daí depois de adulto eu li de novo.
A Bíblia é bem alegórica, né? É um livro bem, que eu considero até algumas partes bem infantil, assim. Aí eu li também, deixa eu pensar aqui, a Torá, o Alcorão, os Sutras budistas, enfim, eu li muita coisa, né? Os evangelhos lá do Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos. Então eu li muita coisa para poder falar com segurança para vocês. E a regra de ouro, né, que Jesus falava, não faça pro outro aquilo que tu não gostaria que te fizessem, ela tá presente em todas as escrituras. Às vezes com uma variação um pouquinho diferente, então essa é a regra de ouro da humanidade inteira. Até os sufis falam disso, os sikhs falam disso, então várias tribos assim que tiveram origem no islamismo, no hinduísmo, no Oriente Médio, eles falam da regra de ouro, não faz pro outro o que tu não gostaria que te fizessem. Então se a gente usar só isso, gente, a nossa humanidade vai ter conserto e a gente vai sair desse período muito melhor do que entrou, tá bom? Acho que era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Outros dias em outras lives a gente pode fazer alguma prática, como Aura Master, como uma oração, mas hoje eu queria mais falar do querido Dalai Lama mesmo. Mandem vibração para ele, mandem energia para ele, até porque dia 7 de maio a gente tem Vesak, né? Dia 7 de maio é comemorada a iluminação de Buda. Não dia 7 de maio, mas é que esse ano, dia 7 de maio, é o ápice, é o plenilúnio da lua cheia de Touro. E quando tem plenilúnio da lua cheia de Touro, a gente comemora o Vesak, que é a data que Buda se iluminou. Então a gente considera a lua cheia de Touro como o dia que ele se iluminou. E vai ser dia 7 de maio, entre 6h45 da manhã e 7h45 da manhã. Então eu vou voltar aqui outro dia pra gente falar só de Vesak e dos ensinamentos de Buda também. E a gente tá nessa época, o Dalai Lama tá segurando as pontas do planeta, junto com outros seres iluminados, alguns famosos, outros mais discretos, mais anônimos, mas sempre tem essas pessoas que ajudam a segurar as pontas, então manda luz pros mestres, eles precisam disso, tá? Os grandes mestres precisam de luz, eles precisam de... Ó, a Amanda tá dizendo que o aniversário dela é 7 de maio, é uma grande bem-aventurança esse ano, então te prepara, porque no dia do Vesak o Buda chega mais perto da Terra. Porque Buda, antes dele desencarnar, ele prometeu, né, que ele ia voltar quantas vezes fossem necessárias até que todo mundo se iluminasse, né? Ele disse, eu não vou deixar uma ovelha desgarrada, eu vou vir resgatar todo mundo. Então todo ano ele vem na lua cheia de Touro, no plenilúnio da lua cheia de Touro. Buda vem até Shambhala e se aproxima muito da Terra. Então uma grande energia de limpeza, de purificação, de iluminação chega perto da Terra. E esse ano vai ser dia 7 de maio. E daí o Vesak tem algumas práticas que a gente pode fazer. Eu volto para falar com vocês sobre isso, tá bom? Então é isso. Eu quero convidar todo mundo para vir para a Maratona da Riqueza hoje à noite. A Maratona da Riqueza nunca foi tão necessária, porque uma das coisas que a maratona faz é elevar nossa vibração, elevar nossa energia, tá? E deixar todo mundo focado no bem, focado na luz. E ontem a gente teve mais de 20 mil pessoas ao vivo, foi incrível, a gente trocou muita energia, eu e o Bruno nos sentimos revigorados, nos sentimos felizes, assim, de ver tanta gente junta, né, vibrando pelo amor. Ó, a Vera Chon tá aí, um beijo, Vera, querida. Muita gente legal aqui acompanhando. Então tá, essa live vai ficar gravada, tá? Eu vou deixar ela disponível aqui. Quero saber se vocês gostaram, vão escrevendo aí se vocês curtiram, porque daí eu volto outro dia pra falar, porque tem 50 mestres aqui no livro. A gente pode fazer 50 lives só sobre eles, né? Já falei da Madre Teresa, já falei do Dalai Lama, e a gente pode falar de muitos outros assuntos se isso interessar pra vocês, né? Se vocês forem gente profunda. E vem pra Maratona da Riqueza, hoje à noite é a segunda aula, vai ter muita coisa legal, vai ter Aura Master ao vivo, então vem com a gente tá esperando vocês, tá? A gente fala de prosperidade num sentido mais amplo, a gente não fala só de dinheiro, a gente não fala de investimento, não é nada disso. É a Maratona da Riqueza para que a riqueza venha para sua vida em todos os aspectos, tá bom? Tá terminando meu tempo aqui, já tô há 1 hora aqui com vocês e agora eu preciso ir. E outros dias aí às 11h11 da manhã eu volto para fazer mais live com vocês, tá bom?
Grande beijo no coração e muita luz pra vocês, gente profunda. Beijo, tá? Amo vocês.